Hoje é quarta-feira, é dia 25 de dezembro de 2013. Está no ar o Controle Geral na TV. Boa tarde. Esse é o programa Controle Geral na TV, canal 19 da NET TV Santa Maria, a sua TV comunitária. Você sempre nos acompanha aqui no canal 19 da NET e também pode nos acompanhar pela internet, pelo santamaria.tv.br ou ainda pelo portal bei.com.br. O Controle Geral na TV tem o apoio cultural da Pampeiro, Pampeiro, a família feliz, Pampeiro na Serafim Valandro, Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Safira, a loja que completa você há 31 anos, moda masculina, feminina e infantil. Safira, na acampamento, também na Avenida Medianeira e no Centro Comercial Tancredo Neves. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade, pela eficiência do transporte público. Colégio Marista Santa Maria, desde 1905, no centro da cidade, oferecendo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, turno integral para primeiro e segundo ano. Acesse colégiomarista.org.br. Falk Tintas, novas cores para a sua vida, revendedor das tintas Souvenir e Coral. Falk Tintas, na Avenida Presidente Vargas, ao lado da Igreja de Fátima e também na Borges de Medeiros. Hoje é Natal. E o que é o Natal? Qual é a importância? Qual é o significado? Qual é a dimensão do Natal? Controle Geral começa agora uma edição especial para refletir esse tema com alguns convidados e, é claro, contando sempre também com a sua parceria que nos acompanha neste dia completamente especial, diferenciado, por algumas das questões que com certeza vamos discutir a partir de agora. Estão aqui conosco o padre Celito Moro, pároco da Catedral Metropolitana, também o presidente do Abrigo Espírita, Oscar José Pitan, Júlio Dias, e o pastor Adão Lemos, da Comunidade Batista Vida Nova. Padre Celito Moro, o que é o Natal? Qual é a dimensão do Natal? Boa tarde, padre Celito. Boa tarde, Vicente Paulo Bisonha. Boa tarde aos telespectadores da TV Santa Maria. Eu diria assim, começaria dizendo que para nós, na Igreja Católica, nós temos o tempo do Advento, que é o tempo das 4 semanas que preparam o Natal. E esse tempo de preparação, ele tem duas características, dois aspectos fundamentais que eu gostaria de destacar. Nas próprias celebrações da liturgia, o primeiro aspecto é que as leituras bíblicas que se usam, elas falam da segunda vinda de Jesus. Nós pegamos no fim de novembro até o dia 16 de dezembro, nós falamos dessa segunda vinda de Jesus que acontecerá no fim dos tempos. A partir do dia 17 até o dia 24, especialmente no dia 25, se celebra o Natal, isto é, o nascimento de Jesus como o Salvador da humanidade. Então, para nós católicos, nós destacamos muito esse aspecto da salvação que Jesus veio trazer, porque nós temos a fé de que a humanidade, em determinado momento, está lá no início da Bíblia, ela decaiu, houve a entrada do pecado pela liberdade do ser humano que se rebela contra Deus. E isso traz, poderíamos usar uma palavra forte, faz um grande estrago na humanidade, faz com que o ser humano perca essa dimensão de fraternidade. Jesus vem recordar o ser humano, todo ser humano, que somos todos irmãos, que temos um mesmo Pai, e Ele dá a vida para que nós possamos reencontrar, recuperar essa dimensão de fraternidade. Esse é o sentido do Natal. Muito bem. Pastor Adão Lemos, nosso companheiro aqui da TV Santa Maria, esse canal da comunidade, que tem trazido mensagens tão importantes para os nossos telespectadores. Qual é o sentido do Natal? Qual é a dimensão do Natal? Boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde de todos os telespectadores. Com muita alegria que nós estamos aqui. O Natal, para o povo cristão e para o povo evangélico também,
é um momento realmente muito importante, porque o Natal, a própria palavra, etimologicamente falando, fala sobre nascimento, né? Nascimento de algo, de alguém, no caso, que fez uma separação da história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então o Natal, ele vem trazer uma esperança, né? Ele vem trazer uma possibilidade de redenção do homem que estava realmente perdido, assim como o padre falou, né? Para a possibilidade de voltar novamente a ter comunhão, relacionamento íntimo com Deus. Então Jesus, ele veio para reaproximar o homem que estava distante de Deus, trazer para mais perto do Pai. Esse é o sentido principal do Natal, ou seja, a figura de Jesus é a figura central do Natal. Uhum. Meu amigo Júlio Dias, presidente do Abrigo Espírita Oscar Pitã. Para a doutrina espírita, qual é a dimensão do Natal? Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação nos encontrarmos aqui. Para a doutrina espírita, Jesus foi uma figura importante, fundamental para a humanidade, e que Natal simboliza exatamente nascimento, vida nova. Então, o objetivo da vinda do nosso Mestre ao mundo é para que realmente pudesse acontecer essa divisão de águas, vamos assim dizer, da antiguidade para a modernidade, para a boa nova, vindo exatamente naquele momento em que as criaturas precisavam, necessitavam de palavras diferentes, onde pudesse, naquela condição ainda muito rude, muito forte, sentisse a unicidade de um Deus que realmente poderia satisfazer, salvar a humanidade de todas aquelas condições ainda muito presas à matéria. Então Jesus, para a doutrina espírita, realmente então é o Salvador, o nosso Salvador, no sentido real da condição de que Ele mesmo, depois na sua mensagem, nos relata que a salvação para o ser humano seria a caridade. E muito mais, ele diz, não só como uma das condições para que a humanidade possa crescer, possa aprimorar-se, mas a única condição do ser humano então progredir é a verdadeira caridade. Para cristãos, para evangélicos, para espíritas, pelo que se depreende desta primeira manifestação, há uma unanimidade. A figura de Cristo, o papel de Cristo, como ser divisor de águas e que veio para cumprir uma missão especial. Do ponto de vista teológico, para a Igreja Católica, qual é o momento mais importante desta celebração, Padre Celito? Como eu dizia, a própria liturgia, ela tem as próprias leituras que se fazem, no caso da missa. Nós destacaríamos, do ponto de vista teológico, 4 personagens que são centrais na questão da vida de Jesus. Primeiro, o profeta Isaías. O profeta Isaías, grande parte do livro do profeta Isaías, ele foi escrito em 3 etapas diferentes, especialmente o Deutero Isaías, que seria a terceira parte, ela destaca muito essa dimensão mais de esperança. O livro do profeta Isaías foi escrito no momento de crise. Por isso ele é um livro que é sempre atual, porque a humanidade permanentemente vive crises assim de mudança de época. Nós estamos vivendo agora aquilo que se chama não mais época de mudança, mas uma mudança de época. O que significa mudança de época? É uma mudança tão radical que todas as coisas mudam ao mesmo tempo. Então nós não temos nem ideia para onde é que nós estamos andando se continuarmos nessa corrida. Então o profeta Isaías, ele é um personagem central para nós católicos nas celebrações que preparam o Natal. O segundo personagem fundamental para nós é João Batista, porque ele é o profeta que fecha o Antigo Testamento e que mostra o Cordeiro de Deus, que mostra o próprio Jesus, presente já junto da humanidade quando ele está, inclusive, está sendo preso. O Evangelho do domingo passado, inclusive, ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus: é você o Messias esperar ou temos que esperar um outro? Aí Jesus manda dizer as obras que ele faz. O terceiro personagem é a mãe de Jesus, Nossa Senhora, que dá o seu sim, E o quarto personagem é São José, que é o pai adotivo de Jesus, porque José completa a família de Jesus.
O próprio Papa Francisco, nós temos uma chamada oração eucarística, são algumas orações eucarísticas, uma que se reza na missa, oração eucarística 2. O Papa Francisco pediu que a gente, quando reze, falando de Nossa Senhora, cite também São José, esposo de Nossa Senhora. Então essas 4 personagens, eles preparam o centro, que é o próprio Jesus. Quer dizer, a noite fundamental para nós, do ponto de vista de celebrar o Natal, é a noite de 24 para 25. A igreja estabeleceu esse critério nessa época, porque não é que se sabe exatamente o dia em que Jesus nasceu. Depois houve uma convenção, e depois todos os cristãos praticamente estamos mais ou menos de acordo de aceitar a mesma data. Claro que para nós cristãos, católicos, a celebração central é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, no caso ali, né? Mas do ponto de vista do Natal, a celebração fundamental é o nascimento de Jesus. Por que que é tão fundamental assim? Porque Deus mostra o seu rosto na pessoa de Jesus. Porque até então, se a gente pegar todo o Antigo Testamento, se fala sempre de Deus. Quando se fala de Javé, inclusive, no início nem se usava o nome de Deus, porque era tão sagrado que não podia se usar o nome. Mas com a vinda de Jesus, Deus mostra um rosto. Tanto é que quando Filipe, lá no Evangelho de João, diz, mostra-nos o Pai, Jesus diz para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Porque quando a gente vê o Filho, a gente imagina o rosto do Pai, né? Então, para nós cristãos, tem esse sentido a encarnação, isto é, um Deus que se torna pessoa e que usa um caminho natural, que é nascer de uma mulher, que é Maria, e que tem um pai adotivo. Então ele assume, a teologia da igreja diz, ele assume a história a partir de dentro. Não é alguém que vem de fora, que veio, sei lá, que já nasce, que já chega grande. Não, ele entra na natureza humana. Esta é a beleza do próprio Deus, que não violenta a natureza, que não faz coisas mirabolantes, mágicas, mas que entra no processo natural, no próprio processo de todo ser humano. Então me parece que esse é um aspecto fundamental do Natal. É nesta mesma linha, pastor Adão Lemos, para os evangélicos, quais são os momentos, ou qual é o momento principal desta celebração? Que pontos, né? Que aspectos, que figuras são relevantes para os evangélicos nesse sentido? Primeiramente, pegando a palavra do padre, né? Nós temos que analisar. Até a própria história verifica um erro de cálculo no nascimento de Jesus. Segundo alguns historiadores, Jesus teria nascido 4 até 6 anos antes de Cristo. Então houve um erro. Se nós não temos a ideia exata do ano, entre aspas, que ele nasceu, quanto mais o dia, né? Especula-se até por alguns historiadores e também alguns teólogos, né, que Jesus não poderia nascer, por exemplo, 25 de dezembro ou em dezembro, por causa do frio na época, né, lá da Palestina, e por causa inclusive até dos pastores, né, e do rebanho estar naquele local. Então, ele teria 2 datas possíveis, né, entre março e abril ou setembro e outubro. Então, nós também não sabemos. Agora, a questão é, por não saber a data, não vai se comemorar esse fato, né? Então há essa situação. Nós comemoramos sim o Natal, porque realmente cremos que a pessoa central é Jesus. Tanto que no nascimento de Jesus houve alguns fatos muito interessantes. Primeiro, a criação, ele foi louvar e adorar a Deus através da estrela. Os céus, ou seja, os exércitos celestiais, os anjos, adoraram o Criador na pessoa do Filho Jesus. Os pobres, representando os pastores, foram adorar ao Senhor Jesus. Os ricos, ou seja, a elite, também nas figuras daqueles sábios, dos magos, né, também foram adorar a Jesus. Então Jesus, ele deixou bem claro, nessa passagem de Lucas, capítulo 2, que ele veio para toda a humanidade, ou seja, ele já no próprio nascimento não fez e não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que desejam, que querem, que creem nele, Jesus está aberto para todos, com braços abertos. Então nós verificamos essa situação. Então a pessoa central, né, na teologia evangélica, né, é o próprio Jesus. Ele é o divisor de águas, né? Ele veio com um propósito, com um desígnio bem direto, salvar o homem. Mas salvar de quê? Né?
salvar das circunstâncias que afetam o homem, salvar de si mesmo, né? Da depressão, salvar da amargura, salvar da culpa, salvar da condenação, salvar também o homem daquilo que muitas vezes o prende, o amor ao dinheiro, as coisas materiais. E isso só é possível através de Jesus. Então o nascimento de Jesus veio nos trazer uma esperança de nos encontrar com nós mesmos e principalmente encontrarmos com Deus. E encontrando com Deus, nós nos encontramos com nós mesmos e conseguimos nos encontrar com o nosso próximo. Então aí está uma mensagem do nascimento, né? Essa mensagem de esperança, de restauração e de reaproximação com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo também. Para os espíritas, como é que é feita a celebração do Natal? Como é que o Natal é celebrado, Júlio? Como salientamos, Jesus sempre é o foco primordial para todos nós, pelo seu exemplo, pela sua dedicação, pela sua humildade, pela sua caridade. E nós respeitamos, não somos contra festividades nenhuma, enfim, né? Mas sempre buscando aquela condição verdadeira de que muitas vezes, como seres humanos, natural, nos envolvemos com as coisas do mundo, né? nas atividades, nessas comemorações importantes para nós ainda, né? Como seres humanos, e muitas vezes esquecemos do aniversariante, que é o verdadeiro, né? Que é o homenageado num todo, e que às vezes esquecemos de orarmos, de agradecermos a Ele por tudo que Ele tem nos proporcionado, porque Jesus é a presença constante nas nossas vidas. Por que dizemos nossas vidas? Porque nós espíritas cremos na reencarnação e que já tivemos outras oportunidades de podermos em espírito virmos à Terra em corpos diferentes, mas sempre aquele mesmo Jesus, aquela figura importante e fundamental para que nós possamos crescer cada vez mais. Então Jesus faz exatamente, ou continua fazendo, aquela condição muito importante para todos nós cristãos e humanidade. Esse é o programa Controle Geral na TV, especial nesta data especialíssima que é o Natal, a celebração do nascimento de Jesus. E passados mais de 2000 anos do nascimento de Jesus, onde está Jesus hoje? É a pergunta que nós vamos colocar aos nossos debatedores depois do intervalo, na retomada desta edição do Controle Geral na TV. Já voltamos. Compartilhando valores e conhecimento, melhoramos o planeta e o nosso tempo. Olá, sou a professora Maria Goretti Cortes, sou professora de artes do Colégio Marista Santa Maria. Estou aqui para falar de um projeto desenvolvido com as turmas de primeiro ano do ensino médio, que chama-se Projeto Marte. Esse projeto já é desenvolvido na escola há 11 anos. Começou com o primeiro ano, desenvolvendo temáticas livres dentro da dramaturgia e dentro da dramaturgia, então, fazendo as experimentações e as vivências de trabalho em grupo, de todo esse desenvolvimento mais pessoal que a dramaturgia favorece. Desenvolvendo, então, outras habilidades. No caso deste ano, a temática são os contos modernistas. Cada grupo, então, foi sorteado com um conto e esse conto é feito, então, da adaptação. E, nesse sentido, os alunos se envolvem desde a criação do roteiro até o figurino. Nós temos 2 noites de apresentações das peças e uma terceira noite onde é realizada as premiações. Nós possuímos, neste ano, 16 premiações, que vai desde ator principal, melhor ator, melhor atriz, melhor adaptação, melhor figurino. Então eles recebem um quiquito, né, característico com a marca e com a logo, né, do Projeto Marte, premiando então todo esse processo que leva em média 2 meses e meio
esses alunos então com ensaios, entre os ensaios, as oficinas que são realizadas para desenvolver esse trabalho, que são oficinas de expressão corporal, expressão vocal, entonação de voz e uma série de outros elementos que facilitam então o desenvolvimento deles. Então, nesse sentido, o projeto ele é bastante amplo, ele é interdisciplinar. Nesse processo, né, da educação contemporânea, isso é um fator bastante relevante hoje no envolvimento dos alunos, porque é um projeto que envolve vários componentes curriculares. Eu estou participando do projeto Marte, que é um projeto em que pegamos contos literários e transformamos em peças de teatro. Minha peça foi O Vitral. Nós pegamos ela, lemos, estudamos ela e fizemos uma adaptação para os dias de hoje. Assim desenvolvemos várias habilidades, como liderança, trabalho em equipe e realmente tem uma união entre colegas e professores. Está sendo uma experiência muito boa. Aprendemos a trabalhar em equipe com professores e colegas. Também necessitamos ser responsáveis, pois temos uma obra e temos colegas contando conosco. Hoje, para a gente, é o final de um processo muito grande, que começamos lendo o conto, discutindo o que nós iríamos fazer, roteiro, fazendo cenário, e discutindo com os colegas até mesmo a roupa que teríamos que usar. Depois veio os ensaios, e hoje será o resultado de tudo isso. É um dia muito importante, realmente. Colégio Marista Santa Maria. Aprendemos juntos a reinventar o mundo. Estamos de volta nesta edição especial do Controle Geral na TV, aqui no canal 19 da NET, TV Santa Maria, sua TV comunitária. Você sempre nos acompanhando pelo canal 19 da NET e também pelas redes sociais, pela internet, pelo santamaria.tv.br, pelo portal bei.com.br. O Controle Geral na TV tem o apoio cultural da Pampeiro, Pampeiro, a família feliz, Pampeiro na Serafim Valandro. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Safira, loja que completa você há 31 anos, moda masculina, feminina e infantil. Safira, na Acampamento, também na Avenida Medianeira e no Centro Comercial Tancredo Neves. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade, pela eficiência do transporte público. Colégio Marista Santa Maria, desde 1905, no centro da cidade, oferecendo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, turno integral para primeiro e segundo ano. Acesse colégiomarista.org.br. Falk Tintas, novas cores para a sua vida. Falk Tintas na Avenida Presidente Vargas, ao lado da Igreja de Fátima e também na Borges de Medeiros. Passados mais de 2000 anos do nascimento de Jesus, onde está Jesus hoje, no nosso dia a dia? Onde está, pastor Adão Lemos? É uma pergunta bem interessante, né, Vicente? Teologicamente, a Bíblia fala que após Jesus morrer, e ele esteve 3 dias morto, ele foi até o Hades, lugar dos mortos, né? E a Bíblia é bem clara que diz que ele tomou da mão do diabo as chaves do inferno e da morte e levou o cativeiro, ou seja, aqueles que já tinham sido comprados, né, e eram do Senhor, salvos, levou até os céus, aqueles que já tinham morrido antes dele, do seu nascimento, e aqueles que já tinham aliança com ele. Hoje, Jesus está nos céus, à direita do Pai, mas também, né, existe algo muito interessante chamado transcendência, né? Ou seja, Jesus, ele além de estar lá no céu, ele também é imanente, está dentro de nós. São prerrogativas exclusivas de Deus. Estar longe e afastado e ao mesmo tempo, algumas vezes, parece inalcançável, mas ao mesmo tempo tão perto que nós podemos tocá-lo. A Bíblia fala, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, né, diz assim: eis que estou à porta e bato, se abrires a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Então, é Jesus dizendo que quer ter um relacionamento pessoal, que ele quer andar conosco, que ele se preocupa não só com as coisas grandes, mas também com as coisas pequenas da vida. Ele se preocupa com os nossos aborrecimentos, ele se preocupa às vezes com as nossas dores, ele se preocupa com o nosso dia a dia. Então Jesus, ele é Deus, mas é um Deus pessoal. E é isso que eu vejo como apaixonante. Quando nós conseguimos senti-lo,
sentir bem perto de nós, saber que Ele está disponível e que Ele sempre nos ouve. Então essa é a nossa visão evangélica de Jesus, um Deus que está lá nos céus, todo-poderoso, Criador, mas ao mesmo tempo anda conosco e que está dentro de nós. Na visão espírita, onde está Jesus hoje, Júlio? Jesus nos deixou claro uma chamativa de que Ele disse: eu e o Pai somos um. Se Deus está em toda parte, Jesus igualmente. Então são nesses momentos fundamentais e importantes da nossa vida, quando buscamos Jesus, com certeza Ele estará conosco, porque Ele mesmo disse que quando acontecer a dor, o ranger de dentes, clame por mim, que aí eu estarei. E Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, um homem caridoso que foi, então jamais Ele faria essa separação daqueles que buscam a sua orientação e aqueles que não o aceitam, não aceitam a sua filosofia. Mas Ele está, sim, presente em toda parte, igualmente a Deus, onisciente, onipresente. E isso, então, vale a pena a gente relembrar, recuperar esses momentos e irmos acordando, acertando a nossa vida como fator primordial. E onde Ele também nos salientou na sua condição sem o egoísmo, sem a vaidade, dizendo que eu sou caminho, verdade e vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Padre Celito, na visão da Igreja Católica, onde é que está Jesus hoje? Jesus, desde toda a eternidade, está junto da Trindade. Quando Jesus se encarna, não é que Ele deixa o Pai. Ele assume a natureza humana, assume um corpo humano e Ele continua na Trindade. Se pegarmos Santo Irineu, que é um dos padres da Igreja, quem são os padres da Igreja? São os primeiros escritores eclesiásticos depois dos apóstolos. Santo Irineu escreveu a sua teologia no século II. E ele fala que quando, também Orígenes, quando lá na criação do mundo, quando no livro do Gênesis diz faça-se a luz, faça-se o sol, se fala no indefinido. Quando faz o ser humano, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se diz que Deus, o Pai, teria usado duas mãos, que seria Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. É uma teologia maravilhosa, essa teologia aí. Então, Jesus está presente, está junto da Trindade desde a eternidade, está junto da criação desde o início. Mas depois o homem Jesus, nós na Igreja Católica temos uma realidade que se chama o Jesus histórico. Isto é, o homem Jesus, que foi crucificado com 33 anos, que viveu na Palestina e que teve um raio de ação de 150 quilômetros, não mais do que isso. Hoje, com a nossa modernidade, nós podemos nos deslocar em qualquer parte do mundo. Mas no tempo de Jesus, ele andou naquele raio aí da Judéia à Galileia, né, na Palestina, e não mais que isso. A partir da morte de Jesus, nós temos o Cristo da fé. Ora, o Cristo da fé, ele está presente em todas as comunidades, não só dos católicos, em todas as comunidades onde se vive aquilo que o Júlio dizia, a caridade. Jesus diz, onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, estou no meio deles, isso é Mateus 18, 20. Não onde dois ou mais estão rezando no meu nome, estão unidos, estão fazendo alguma coisa pela humanidade. E aqui todos nós nos encontramos, todos que acreditamos em Jesus, se nós nos unirmos para fazer alguma coisa de bem, há a presença de Jesus. Mas também eu destacaria um outro aspecto onde Jesus está muito presente, lá em Mateus 25, 31 em diante, o chamado juízo final. Ele diz, qualquer coisa que fizerdes ao menor de meus irmãos, a mim o fizeste. Então, Jesus está presente em todas as pessoas que vêm, inclusive, ao nosso encontro. Tanto é que quando ele nasce lá em Belém, né, muitas pessoas nem imaginavam que aquele menino que estava para nascer, filho de José ali, um pai adotivo, de Maria, que vem lá da Galileia, vem do norte, mas porque o imperador pediu para fazer o recenseamento na terra de origem, Nossa Senhora e São José, a terra de origem era no sul, tiveram que fazer 130 quilômetros a pé, de burrico, mas eles estão fora da terra deles, tiveram que vir na terra dos ancestrais para se registrar. É um estrangeiro que está chegando aí, quem que conhecia eles? Nunca se davam conta que ali estava nascendo o Filho de Deus. Ora, isso é teologicamente sintomático, por quê? Porque Jesus continua se apresentando
em todos os rostos que têm uma fisionomia difícil de reconhecer, como estrangeiro, como migrante, até como bandido. Imaginemos qualquer pessoa. Se Jesus disse tudo, qualquer coisa que fizerdes a mim, ao menor dos meus irmãos, a mim eu fizesse, então Jesus está presente. Eu, inclusive, os colegas aqui da mesa, eu me chamo a atenção, eu costumo fazer a minha caminhada, às vezes de manhã, eu sempre olho quem são os mendigos da minha paróquia aqui, que eu já sei todos mais ou menos onde é que dormem, tem alguns que não saem, não querem sair desse mundo, a casa deles é a rua aqui na esquina onde tinha a antiga Droga Centro, ali, que agora acho que é a farmácia Reni, ali tem aquela senhora que dorme ali, que mora ali, que saúda toda. Ontem eu estava caminhando, né? E eu passei meio distraído, não vi que ela estava deitada ainda de manhã, eu chegava, era 8h30, e ela, bom dia, ela não sabe que eu sou padre, mas ela já tem um relacionamento, por quê? Porque para mim todas essas pessoas são Jesus, aquele mendigo, tem outro que mora ali perto, dorme perto da Ini ali jovem, ali embaixo, também aí na Bozano. Toda vez que eu passo ele está levantando, tem dias que ele está meio com o rosto um pouco mais fechado, mas normalmente eu dou bom dia para ele, eu já aprendi o nome dele, então... Jesus está em todas essas pessoas, ele se apresenta a nós muitas vezes com um rosto meio disfarçado, assim, né? Que a gente, às vezes, se a gente não está atento, a gente não reconhece ele. Então, me parece assim que quando ele diz, tudo o que fizer o menor dos meus irmãos, a mim eu fizesse, eu vejo assim também, né? Como padre, quantas pessoas, às vezes, desesperadas, vêm pedir socorro, depressivos, por exemplo. Você quer um Jesus mais sofrido do que aquela pessoa que perdeu o sentido da sua vida, que está desesperada, que não tem mais esperança? Então, quando vem qualquer pessoa, mas quando vem essas pessoas mais sofridas, eu digo, é Jesus que vem pedir ajuda. Para mim que quis me dedicar a minha vida para falar de Jesus, mas eu tenho que acolher Jesus que vem com tantos rostos disfarçados. E aí entra aquilo que as teologias hoje falam, que Deus muitas vezes anda na contramão, que ele foge um pouco da lógica dos nossos esquemas muito certinhos, muito organizados, ele quebra todos esses paradigmas, né? Esta humanidade perdida, né? Se nós pensarmos, a gente fica bem sabendo algumas coisas de bastidores, né? Se não tivéssemos o Papa Francisco, o presidente dos Estados Unidos teria entrado na Síria, estava certo. Depois veio uma conversa, tem um amigo meu que trabalha no Vaticano, e diz, olha, o Papa interviu junto à Rússia, o presidente Putin, que dissesse para o Barack Obama, não entra porque a coisa vai ser diferente, não entra, mais uma guerra, você quer fazer mais um Iraque, você quer, entende? Então Jesus, onde é que ele está? Ele está nessas pessoas. O presidente da Rússia, de repente, pode não ter nem religião, mas tem um sentido de humanidade. Então Jesus está presente em todas essas pessoas também, que às vezes não professam nenhuma religião, mas tem um grande sentido da dignidade do ser humano também, de humanidade. Eu vejo também ali Jesus fala, se apresenta. Pois é, e aí nós nos confrontamos, né? E muitas vezes nos conflitamos com a realidade do mundo que nós vivemos e que é tão maravilhoso, né? É tão rico em abundância, mas também tão carente. E aí a gente se depara com a miséria, com as desigualdades, com a violência, com jovens perdidos, com pessoas que tentam se encontrar e não, por vezes parece que não acham o caminho. Não é? E aí sempre aquela velha questão, Jesus veio para salvar, trazer vida e vida em abundância. Né? E aí com essas carências todas, como é que se explica isso nesse contexto da religiosidade? E aí, quem quer começar? Pastor Adão Lemos. Eu tenho uma história que eu acho que essa história ela auxilia nessa pergunta, nesse grande questionamento que muitas vezes até nós já fizemos. Onde está Deus em tudo isso? Um pastor, ele foi cortar um cabelo, um barbeiro, né? E lá ele cortou o cabelo muito bem cortado e o barbeiro era ateu. E o barbeiro fez o mesmo questionamento, né, para o pastor, onde que está teu Deus? Porque nós vemos assim tanta maldade no mundo, tanta violência, tanta usurpação, tanta corrupção. Aonde está Deus em tudo isso? E o pastor naquele momento não soube responder. E ele estava saindo na porta da barbearia e viu um homem bem cabeludo e bem barbudo, bem completamente fora de um padrão, né, que a sociedade tem por normal. Olhou aquele homem, voltou e falou para o barbeiro, vem cá um pouquinho na porta, e o barbeiro foi.
eu acredito que também não exista barbeiro no mundo. Mas como? Eu sou barbeiro. Olha lá aquele homem lá. Ele está cabeludo, ele está barbudo, né? Então, se houvesse barbeiro, com certeza ele não estaria daquela forma, naquele estado. O barbeiro olhando para ele entendeu a mensagem, né? E perguntou assim para ele, mas pastor, eu não posso fazer nada. Se ele não vier até mim, eu não posso ajudar ele. E aí o pastor falou, a mesma coisa acontece com a humanidade. Enquanto o homem não se achegar a Deus, Deus não pode ajudá-lo. Aí está o grande X da questão. Nós estamos enfrentando hoje e vivendo num mundo realmente corrupto, e a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, há um sistema controlado pelo mal, e as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. Não é que Deus não queira, Deus não pode ajudar, porque as pessoas não vêm até Deus. E alguns quando vêm, eles vêm com motivos errados, querem somente a bênção, não querem o abençoador. Não querem ter uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, uma vida que possa ser guiada e dirigida por Deus. E quando a pessoa ela tem esse encontro com Deus, a mente dela muda. Ela não começa mais a discutir religião, ela vai para a prática cristã, do amor, da caridade, de fazer o bem ao próximo, de ajudar as pessoas. Ou seja, ela crê naquilo que está escrito na palavra. E o próprio Jesus falou, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava preso e eu estava doente e me visitaste. Ou seja, o amor cristão é um amor prático, não é teórico. E quando nós encontramos pessoas que fazem diferença, porque não apenas pregam, mas vivem aquilo que acredita, essa pessoa com certeza absoluta, ela vai mudar as pessoas que estão próximas dela. Ela vai influenciar positivamente as pessoas. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso mundo. Mudar as pessoas com que nós convivemos, influenciar positivamente, aí as pessoas vão começar a enxergar a luz, que é a luz de Jesus, não a nossa, porque nós não temos luz, mas Jesus, quando as pessoas têm esse relacionamento com o Pai e se achegam com o coração aberto, querendo e desejando ardentemente o encontro com Deus, essas pessoas têm esse encontro e aí a pessoa ela é transformada, sua mente é mudada. Ela não começa mais a ver as coisas de uma forma, ela começa a ver as coisas e a vida de uma forma diferente. Tudo tem mais cor, tudo tem mais sabor e a vida começa a ter um novo sentido. E ela vive agora a vida daqui, mas o coração dela está voltado para os céus, para o verdadeiro tesouro, aquilo que a Bíblia diz que é incorruptível, onde a traça e a ferrugem não vai consumir. Então ela vive aqui, mas não mais presa à vaidade, ao orgulho, à soberba, ao consumismo, mas presa, entre aspas, né, ao Senhor, porque sabe que um dia vai prestar contas e ela está fazendo tudo para agradar a Deus. Então essa pessoa, ela vive uma vida espiritual e não mais material. Eu acho que esse é o sentido também do Natal, de nós fazermos uma retrospectiva, uma revisão da nossa vida e procurar andar com Deus. Aí nós podemos ser diferentes e agir de uma forma diferente e influenciar as pessoas de uma forma positiva. Ok. Júlio? Permite? Os espíritos superiores nos dizem que o nosso mundo, o nosso planeta, está passando por uma transição. E que transição é essa? É aquela acomodação de almas, aquela acomodação de seres humanos, em que, diante dessa discórdia toda, parece que a unicidade, ou seja, o egoísmo, primeiro eu, depois o meu semelhante, então vai demonstrando ainda a nossa necessidade e até mesmo o próprio desconhecimento das chamativas de Jesus. Porque também Jesus Cristo. Tem alguma diferença entre Jesus e Cristo? Para nós espíritas, Jesus simboliza o homem que veio na terra, que nasceu numa manjedoura, simples, humilde,
e que fez todo esse trabalho, toda essa sua trajetória, dando demonstrações assim fantásticas. E o que significa Cristo? Cristo significa exatamente o enviado de Deus, aquele que veio para transformar, para modificar a humanidade no sentido espiritual, dizendo que depois da nossa morte física, nós teremos momentos melhores, momentos mais satisfatórios, e que nós continuaremos agindo, buscando tudo aquilo que quando estávamos aqui na Terra como ser humano. Ele também veio nos incentivar e nos esclarecer em dois aspectos. Vós sois deuses. O que ele quis dizer com isso aí? Que exatamente nós somos senhores dos nossos atos, dos nossos pensamentos, que podemos resolver, questionar, enfim, tudo aquilo que nós bem entendermos. E ao mesmo tempo ele já sentia em cada um de nós, como espírito, como alma aqui na Terra, que ele disse assim: brilhe a vossa luz. É uma chamativa importante, porque todos nós temos o devido conhecimento, nós temos a verdade como lema fundamental para as nossas vidas, porque ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Mas que verdade é essa? A verdade das leis humanas, do ser humano? Não, é a verdade de Deus, que nos dá todo aquele apoio, todo aquele incentivo para que cresçamos cada vez mais junto dele, chamando-o a cada momento da nossa vida. Padre Celito Moro, para fechar esse bloco e dentro desta mesma colocação, desta mesma linha. O pastor Adão deixou claro essa dimensão da nossa liberdade, e eu ligaria a isso também a questão do pecado original, que está no início da Bíblia, que no fundo, o que é o pecado original? É a incapacidade que o ser humano tem de aceitar a sua dimensão de criatura, que ele precisa de Deus, que ele sozinho ele não vai conseguir ir muito longe. Então essa dimensão de um Deus que quer nos salvar e que nos salva gratuitamente, mas que profundamente respeita a nossa liberdade. A filosofia hoje diz, inclusive, que a fraqueza de Deus é ter dado a liberdade para o ser humano, porque Deus respeita a nossa liberdade. Deus não é um mágico que, se eu vou querer fazer uma bobagem, ele vai me segurar. Não, ele me dá. Então esse é o drama, no fundo, do ser humano. E aí entra a dimensão da beleza do Natal. Um Jesus que nasce lá na periferia, que assume um rosto humano, mas muito discreto, e que só depois dos 30 anos é que ele começa a sua pregação, a vida pública. Tanto é que os conterrâneos dizem: mas nós não conhecemos, não é daqui, não é nosso vizinho, a gente não conviveu com esse cara, não trabalhou junto, não é o carpinteiro. Então, e aí entra exatamente essa parábola que você contou, pastor Adão, ela ajuda a entender isso, no fundo. Se eu não for até o barbeiro, se eu não for até Jesus, eu não vou poder cortar o meu cabelo, eu não vou poder deixar para trás tudo aquilo que atrapalha, o que me dá a beleza de um ser humano, que tem uma dignidade, que tem um jeito de ser. Eu tenho que ter essa humildade de aceitar que Jesus possa interferir, possa me salvar, me tornar uma pessoa diferente. Então esse é um dos aspectos. O outro aspecto é, de fato, que precisa ter barbeiro que corta o cabelo. Isto é, os barbeiros somos nós. Somos nós que agora temos que nos colocar a serviço das pessoas para transformar esse mundo, né? Eu sempre tenho aquele provérbio chinês: em vez de reclamar da escuridão, acenda um palito de fósforo, né? Quando é que o mundo começa a mudar? Quando eu começo a mudar, quando eu mudo, quando eu me converto, aquilo que o pastor Adão dizia, quando eu entro nesse processo de conversão e o meu amigo, aquele que está próximo de mim, entra comigo no processo, começa a nascer a comunidade, começa a acontecer a salvação, o mundo começa a ser diferente. Então esse é o grande desafio. Mas nós vivemos num mundo tão materializado, inclusive tão sexualizado, que parece que o material e o sexual são as realidades essenciais e fundamentais do ser humano. Aí nós esquecemos de perceber o rosto do outro, o sofrimento do outro, a dor do outro, a necessidade do outro. Então o Natal, no fundo, é a festa de quê? De acolhimento, é a festa da família, de dizer: Deus quis vir lembrar para nós que somos irmãos, que somos uma única família, e não teve lugar para ele. Sobrou para os animais acolherem ele. Depois os pastores, depois os magos, é isso que o pastor Adão já dizia lá no início, no primeiro bloco, dizer, relembrou algo que é fundamental. Jesus, no fundo, mesmo nascendo no meio de uma estrebaria, ele já atraiu a humanidade, porque a estrela mostrou.
Me chama muita atenção a história dos magos, por exemplo. Quando eles entram em Jerusalém, eles perdem a estrela. Isso é sintomático para nós, porque a cidade, no fundo, a cidade para nós, porque ela é tudo feita, tudo é construído, ela tira no nosso coração essa dimensão de criatura e de que Deus continua criando, né? Nós nos tornamos quase que senhores, não precisamos mais de Deus. A cidade tem esse risco. Eu gosto de Santa Maria, nossa cidade, imagina uma cidade tão bonita, né? Eu amo essa cidade, né? Mas se eu entrar na dimensão material, eu posso perder a estrela, posso perder a referência, no fundo. Esse é o grande desafio. Então me parece que o Natal nos remete também para a estrela. E a estrela, se a gente não sair da cidade, se não entrar na dimensão de que somos criatura, por mais que construímos, por mais que temos capacidade, nós sempre somos limitados, somos criaturas e precisamos do Criador. Então essa é para mim uma das mensagens do próprio Natal, que é chave também para nós compreender. Mas paro por aqui, porque ainda vamos longe. Muito bem, é verdade. E assunto, né, é o que não falta para a gente, né, é tentar ir cada vez mais longe, o que é muito bom. E afinal estamos num mundo em transformação, né? Como disse o Júlio, acho que há uma concordância geral, né? Seja por uma ou por outra razão, de uma ou de outra forma, nós vivemos realmente num mundo em transformação. E para onde esse mundo nos levará? E que mensagem nesse sentido o Natal pode deixar? E é isso que nós vamos também, né, propor aos nossos convidados no bloco final. Depois de um rápido intervalo, voltaremos com esta edição especial de Natal aqui na TV Santa Maria, o controle geral na TV. Já voltamos. Quer ver a família feliz neste Natal? A Pampeiro tem o presente certo para quem se comportou bem o ano inteiro, para aquela pessoa especial, para a família toda ou para você mesmo. Seja qual for o presente, a Pampeiro tem, e sempre com a melhor negociação. Natal Família Feliz Pampeiro, a concessionária certa para você, tem o presente certo para todos. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. Estamos de volta, esse é o programa Controle Geral na TV, canal 19 da NET TV Santa Maria, sua TV comunitária. Você sempre nos acompanha aqui no canal 19 da NET e pode também nos acompanhar pelas redes sociais, pelo santamaria.tv.br ou ainda pelo portal bei.com.br. O Controle Geral na TV tem o apoio cultural da Pampeiro. Pampeiro, a família feliz. Pampeiro na Serafim Valandro. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Safira, loja que completa você há 31 anos, moda masculina, feminina e infantil. Safira, na Acampamento, também na Avenida Medianeira e no Centro Comercial Tancredo Neves. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade, pela eficiência do transporte público. Colégio Marista Santa Maria, desde 1905, no centro da cidade, oferecendo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, turno integral para primeiro e segundo ano. Acesse colégiomarista.org.br. Falk Tintas, novas cores para a sua vida, revendedor das tintas Souvenir e Coral. Falk Tintas na Avenida Presidente Vargas, ao lado da Igreja de Fátima e também na Borges de Medeiros.
Neste sentido da celebração do Natal, nesta simbologia, e há pouco a gente lembrava aqui na discussão também, né, que não para durante o nosso intervalo, até porque o tema, né, ele provoca, ele é chamativo, ele é instigante, né? Ele provoca vários desdobramentos, várias formas de abordagem. Se comentou inclusive aqui, muitas vezes, o sentimento de tristeza, de nostalgia, de agonia, de solidão que toma conta de muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas dizem, claro, vocês devem ouvir isso aí com muita frequência, Natal é uma data triste. Não é? Quer dizer, é tudo isso nesse contexto desse mundo que nós estamos vivendo e que superficialmente, mas com a profundidade da experiência, da vivência, da fé de cada um dos nossos convidados que aqui foi colocado, por isso eu considero o programa realmente de muito conteúdo. E esta é a grande preocupação da TV Santa Maria, uma TV comunitária, uma TV de conteúdo. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações técnicas tantas vezes, mas é a preocupação com um conteúdo. E quando a gente reúne um grupo, né, de pessoas como a produção do Controle Geral reuniu, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque não fui eu que convidei, foi a produção que convidou e foi muito feliz nesse convite, né, realmente convidou pessoas adequadas, né, para a importância desse momento, mas enfim, quem tem que falar são os nossos convidados. Já estou falando demais. Para onde é que nós vamos neste mundo em transformação? Júlio Dias, presidente do Abrigo Espírita Oscar Pitã, e com isso eu quero também muito agradecer a tua participação no programa. Nós é que agradecemos, Bisonho, mais uma vez. E deixando, desculpa interromper, aproveitando para já deixar também a sua mensagem final, a sua mensagem de Natal. Tu tocaste num ponto fundamental aí que é relacionado à fé, né? Nós sabemos que existe a fé humana e a fé divina. A fé humana nos leva exatamente naquela busca de conquistar as coisas do mundo, que é válido, que é fundamental, né? Muito importante. Mas que a fé divina nos leva exatamente a esse ser importante, criador, que é Deus, né? E que Jesus, na sua representatividade, soube muito bem fazer todo esse papel e leva exatamente então as criaturas a esse aspecto, né? Aquela melancolia, aquela tristeza nesse dia, né? Por quê? Porque não conseguiram conquistar através da fé material, da fé humana, tudo aquilo que gostariam, né? Mas no momento assim que a pessoa faz aquela introspecção, que busca Jesus, que busca Deus com fidelidade, né? Vai ver assim que isso vai passar. São momentos em que nós, seres humanos, ainda estamos propensos. O nosso mundo, ainda nessa atmosfera, né, de vibrações positivas e negativas, fazem com que nos sintamos assim, porque nós não adentramos ainda naquele ego importante nosso, né, que é deixar de lado todas essas condições que ainda pesam muito, né, que fazem com que fiquemos estacionados, que queremos buscar e nos achamos incompetentes, incapazes, né? E relembrando mais uma vez então a chamativa de Jesus, nós somos capazes sim, onde também nos colocou que a tua fé te curou, né? Vá e não peques mais, tantas chamativas. Então, através dessas propostas ainda muito presas ao nosso mundo, é que faz com que tenhamos momentos difíceis, mas na condição de Jesus, né, de cristão, nós colocamos que vale a pena buscar então momentos melhores na vida, que tudo tem uma solução e que não só nesse dia em que a humanidade, né, comemora o nascimento de Jesus, mas que sejam todos os dias. Natal significa também buscar Jesus todo dia, todos os dias, e que ele possa crescer, que ele possa evoluir dentro de nós, naquela visão fundamental da vida, de que tudo o que está ao nosso derredor, que está à nossa frente, nós temos condições sim de resolvermos da melhor maneira possível, não daquela forma egoística, não daquela forma muito individualista, mas no sentido coletivo, porque a mensagem de Jesus foi coletiva, foi para nós homens e para todos nós espíritos e humanidade. Um Feliz Natal a todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, parabéns Bisonho pelo teu trabalho, obrigado pela companhia dos companheiros, que todos nós sejamos felizes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Júlio Dias, presidente do Abrigo Espírita Oscar Petã, esta entidade benemérita que realiza um trabalho fantástico do ponto de vista social, filantrópico, espiritual. Pastor Adão Lemos, qual é o futuro da humanidade? Para onde vai esta humanidade nesse processo de transformação? E a sua mensagem final, com o nosso agradecimento pela sua importância também, pela importância da sua presença nesse programa especial. Tem um conceito da ética, né, que diz assim que a sociedade muda quando os seus cidadãos mudam. Então a mudança começa em nós. Nós não podemos desejar, querer que o outro mude, porque eu não posso mudar ninguém. Eu posso e devo mudar a mim mesmo. Então a mudança tem que ser gerada e transformada primeiro em mim. A partir disso eu quero ler uma palavra que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, versículo 23 e 27. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o 27 diz: a religião pura e sem mácula para com vosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu creio, meu querido ouvinte, que se nós formos agente de Deus nessa terra e poder ajudar pelo menos uma pessoa, a que estiver mais próxima da gente, como aquela parábola do bom samaritano, ou seja, a pessoa que está sofrendo, e que nós tenhamos a sensibilidade de ver o sofrimento das pessoas, nós vamos estar sendo um agente de Deus, de mudança. Então, se nós fizermos isso, nós já vamos estar dentro da vontade diretiva de Deus, porque Deus, Ele quer que todos sejam salvos. E a mensagem de Natal é que tantos os pastores, os anjos, a estrela, a criação, os magos, todos eles, de alguma forma, eles foram para adorar e para presentear ao Senhor Jesus. Que a minha vida, que a tua vida possa ser um presente para Deus. E a partir desse instante, que nós possamos também ajudar as pessoas mais necessitadas, porque essa é a verdadeira religião. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Adão Lemos, pela importante presença, como já havia destacado, pela mensagem de Natal, pela contribuição que deu dentro da proposta do programa que está sendo plenamente alcançada. Padre Cirito Moro, mesma pergunta, mesma colocação, para onde caminhamos, para onde vamos, o que cabe a cada um, e a sua mensagem de Natal também, nesse momento extremamente importante, e da mesma forma agradecendo muito a sua disponibilidade e a sua participação nesse programa especial. Vicente, primeiramente agradecer a possibilidade de estar novamente contigo num bate-papo, numa fala, num dos teus programas tão importantes que eu sempre prezo e valorizo muito e sempre que posso acompanho. Para onde é que nós caminhamos? Eu pegaria Isaías e depois o Apocalipse, diz que aqui haverá um novo céu e uma nova terra. O cristão, quem aceita Jesus, ele é por excelência o homem da esperança. É o homem que valoriza a família, que valoriza a vida, que valoriza tudo aquilo que Deus criou e que tem também o sentido de gratidão. Aquilo que eu sinto no meu coração nesse momento é uma grande gratidão a Deus porque nos deu Jesus. E oxalá todos os seres humanos pudessem descobrir. Hoje se fala que muitas pessoas se esforçam para crer em Deus, crer em Jesus e não conseguem. É um fenômeno dos nossos tempos. Que bom se nós, como cristãos, como pessoas que seguem Jesus, pudéssemos sempre mais testemunhar Jesus com a nossa vida, com o nosso amor, com a nossa caridade, com a nossa dedicação. Se conseguirmos fazer isso, vamos caminhando, vamos dar a nossa contribuição no nosso tempo para chegarmos a esta unificação para a qual nós caminhamos. O cosmos, tudo isso caminha para uma grande harmonia final. O fim dos tempos, que a Igreja também celebra como
a vinda de Jesus, a segunda vinda, a vinda que será gloriosa, que será com um rumor, que será vista por toda a criação, por todo o ser humano, essa vinda nós podemos dar a nossa contribuição. E por isso, aquilo que foi dito pelos colegas aqui, toda vez que nós fizermos gestos que são de fraternidade, de amor, nós estamos acelerando este processo da unificação e de um novo céu e da nova terra. Por isso, Feliz Natal a todos nós. Feliz Natal a você, telespectador, a sua família. E não esqueça que no seu coração há um grande espaço para Jesus. Coloque Jesus nesse espaço do seu coração e certamente você será muito mais feliz, você vai ter um sentido para a sua vida. Por isso, Feliz Natal. Muito obrigado, Padre Celito Moro, obrigado, Júlio Dias, obrigado, Pastor Adão Lemos. Vamos deixar os nossos telespectadores agora com um pequeno vídeo que foi também preparado pela nossa produção com arte de Johnny Lewis e divulgado pela agência Ideia Fixa. E que a nossa ideia fixa seja sempre o bem e que o Natal nos inspire fundamentalmente a isto. Isto vai alegrar Jesus e vai alegrar com toda certeza o seu coração. A todos um santo e abençoado Natal. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming